Olá, pessoal, tudo bem? Olha que lindo o nosso último kit coordenado, né? Que nós vamos pintar nesta aula. São 3 peças, eu sempre mostro para vocês, né? Aqui é o batimão, o tema é pinguins, tá? Pinguim, ó, com cactos. Então, na peça principal, eu risquei completo, né? O vasinho, o cactus, o pinguim. Nas peças menores, que nem o batimão aqui, eu coloquei só até metade do desenho, e tamanho A4. E aqui também, o puxa-saco, eu já até coloquei aqui um plástico, ó, com cola mordente. O puxa-saco entra por aqui, o saquinho, ó, e você puxa por aqui, tá? Outro pinguim aqui, só também até a metade, porque não cabe, gente, não tem como, mesmo no tamanho A4. E diminuir mais, aí não é difícil pintar muito pequenininho, né? Aqui sim, é o tamanho A3. Esse é grande, porque o tecido, aqui o nosso espaço é 50 centímetros, então vale a pena você riscar no tamanho A3, que é o grande. E nesses eu risquei tamanho A4 e ainda não completei todo o corpinho. Faltou aqui a metade, faltou os pezinhos, mas eu acho que vai ficar bem bonitinho. Nós vamos usar stencils para decoração. Aqui no meio são 3 rosinhas. Deixa eu pegar o grandão. Tem 3 rosinhas aqui com stencil, né? E tô muito em dúvida se coloco por trás dos pinguins esse stencil aqui. Tô pensando, gente, não decidi até o final. Aí queria colocar aqui umas florzinhas para finalizar. Mas até o final do vídeo eu decido. Nós vamos trabalhar, fazer o esfumado por trás. Aí, se ficar pouca informação ou faltar algum complemento, aí a gente coloca qualquer stencil que vocês tiverem aí por trás, né? Por trás dos pinguins, tá bom? Espero que vocês tenham uma boa aula, que vocês aproveitem bastante as dicas, as explicações. Eu vou separar as tintas para a gente começar com a peça principal. Separei para a gente começar a fazer o esfumado aqui em volta do projeto, o verde bebê e o clareador, tá? É uma cor que combina com o barrado, né? Que predomina rosa e verde bebê. Então, eu vou usar o verde bebê. Aqui no meu, eu coloquei um pouquinho, assim, uma isca de branco, só para ele ficar mais claro. Mas é o verde bebê, tá? Pincel Pituá e o clareador. Então, você vai esfumar, como todos os projetos que eu pinto, né, gente? Sempre começamos pelo que está por trás. Então, espalha o clareador. Não tenha receio, medo de colocar o clareador. É bom que você espalhe bem para o fundo ficar bem clarinho, tá bom? Aí vem com um pouquinho do verde bebê e vamos esfumar, ó. É assim, gente, bem clarinho mesmo, tá? Não é borrão, grandão e volta, de maneira alguma.
o destaque é para o pinguim. Aliás, estava pesquisando aqui no Google, eu ia falar pinguinzinha. Aí eu falei, não é possível, meu Deus, será que é pinguina? Não, feminino de pinguim, qual será? Fui buscar no Google, não tem, é assim, pinguim macho e pinguim fêmea. Aí fiquei triste, falei, aí eu ia falar pinguinzinha, pinguina, sei lá, alguma coisa carinhosa assim. Mas aí vocês já ficam sabendo que não é macho. A minha pinguinzinha aqui, ela é fêmea, tá bom? Tem vestido e coisa e tal. Só para esclarecer aí, tá? Ó, passou o clareador, aí vem no cantinho, descarrega a tinta, movimento circular. Ficou forte? Vem com mais clareador e esfuma. Para não deixar um contorno parado em volta. O nome já fala, é esfumar. Então, é uma coisa como uma fumacinha, né? Tudo esfumadinho. Tá? Vou fazer em volta, então, do projeto, desse jeito que eu estou fazendo, gente. Sem dó de clareador. Para ficar bem delicado. E aí, na sequência, já vamos começar. Creio que vamos começar pela pinguinzinha mesmo, pela carinha dela. Vamos lá, então? Vamos pintar primeiro aqui, depois eu separo as tintas da pinguim. Pronto, gente. Esfumei tudo em volta. Olha que suavezinho. Inclusive, no piso também, eu estiquei aqui o verde bebê com clareador. Depois a gente decide o que fazer, se põe stencil, o que vamos fazer. Ó, tudo esfumadinho, tá úmido, bastante úmido ainda. Olha, em cima, bem clarinho mesmo. E já aproveitei e fiz as pinguinzinhas no batimão e no puxa-saco também, ó. Não tem piso, porque meu risco só vai até aqui. Mais fácil, né? E aqui também, ó. Tudo em volta, bem clarinho mesmo. Tá bom? Tudo fácil até aqui, hein, gente? Agora vamos para a carinha. Começar pela carinha, terminar a pinguim, depois a gente faz os cactos, né? Então, vou separar as tintas aqui. Bom, gente, agora nós vamos começar pela carinha da pinguim. Eu tenho aqui o diluente, coloquei nessa tampinha do próprio diluente. A misturinha de cinza lunar com branco e o rosa escuro para fazer bochechas. Primeira coisa, gente, é umedecer a carinha. Peguei um pincel bem grandão, número 10, só para umedecer a carinha dela. Aí nós vamos preencher com branco. Vamos sombrear com essa misturinha do cinza lunar com branco, porque só o cinza lunar, gente, fica muito escura a carinha. Então, eu quebrei com um pouquinho do branco. Fiz uma misturinha aqui. Tá? Então, aqui é só umedecer. E aí, nós vamos começar a preencher toda a carinha
Eu vou continuar com esse pincel, porque aqui até que é confortável o risco, viu, gente? É o risco tamanho A3. Então, ele até é grande. Tá? Vamos preencher tudo com branco, toda a carinha. Eu vou preencher aqui e já seguimos com a sombra. Carinha preenchida. E agora com o cinza lunar, nós vamos escurecer por trás, os cantinhos aqui da carinha, porque essa parte aqui tudo, gente, é preto, né? Pinguim é pretinho. Nós vamos usar azul marinho e preto para cabeça e detalhes pretos. Então, vamos sombrear para não ficar uma pintura chapada, como a gente fala, né? Sem movimento. Não deixa a tinta parada quando você aplica, você já vem esfumando, ó. Se você sentiu que entrou muito, vem com um pouquinho do branco e matiza, ó. Você empurra o cinza. Fica mais delicado, né? Esse lado é só preencher mesmo com a sombra aqui por trás, ó. Sabe por que é legal a gente umedecer a base da pintura com o diluente? Porque ele retarda a secagem. Então, dá tempo de fazer as bochechas, sobrancelhas, tal, né? Não vai demorar um pouco mais para secar. Além de diluir, ele é um produto que retarda a secagem da tinta. Ó. Desse outro lado, em volta, aqui por baixo do bico, cantinhos dos olhos, para dar profundidade. Aqui em cima não, mas na sobrancelha pode marcar uma pequena sombra também, ó. Dá para perceber? Porque depois com preto nós vamos fazer a sobrancelha, mas já demos aqui uma sombra. Vocês devem estar achando estranho essa parada que eu dei aqui, né? Por quê, gente? Aqui nós vamos aplicar as florzinhas com stencil. Então, o que que nós vamos fazer? Temos que colocar um fundo aqui, para as florzinhas não ficarem voando, né? Sem sentido. Então, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou misturar aqui, ó, um pouquinho do diluente e essa misturinha do cinza aqui. E vamos esfumar essa parte, ó. Agora, veja bem, depende muito o stencil que vocês forem usar. O meu é esse aqui, ó, tá? De rosinha. Se você não tiver aí o stencil igual, não precisa se preocupar.
preocupar, viu? Pode ser qualquer florzinha, qualquer acabamento que fique bonitinho. Aqui eu tô passando diluente, tá, gente? E o tamanho do estêncil também não importa, desde que seja pequeno para você encaixar, porque aqui nós vamos encaixar a rosinha, ó, e vamos puxando, formar um buquezinho. E eu não sei o tamanho do estêncil que vocês vão usar, então de repente pode ser que não dê certo com esse meu tamanho, mas o importante é vocês entenderem que o fundo aqui do buquê das rosinhas é a mistura de cinza lunar com branco, o mesmo que usamos na carinha. Aqui termina em nada, ó, tudo esfumado, aqui são folhas, né? Mas nós vamos trabalhar com estêncil só aqui dentro. Ó, finaliza aqui. E em volta das folhinhas aqui, ó. Já já nós vamos preencher, tá? Pronto, ó, já tem um fundinho aqui para receber o estêncil. Deixa aí quietinho por enquanto. Vocês entenderam? Fica esquisito, né, gente? Fica estranho, mas é assim mesmo. Deixa eu empurrar um pouquinho esse cinza para não escurecer muito a carinha aqui, né? E seguimos adiante. Cantinho do pincel sempre, ó, leva a misturinha do cinza lunar no cantinho do pincel. Estica a tinta. Se ela avançar muito, volta com branco, senão o pinguim vai ficar muito escuro. Ó, escurece um pouquinho em volta do olho, não deixa a tinta parada, ó, esfuma. Do lado de cá também. Aí, vamos aproveitar a umidade. Aqui tem um detalhe do queixinho. Pinguim. É cheio das coisas. Sobrancelha por trás. Mais escura, né? E agora, com o rosa escuro, ele é muito escuro. Porém, do seu lado aí, já dilui, mistura com um pouquinho do branco, para ele ficar mais suave. Olha que forte, meu Deus, espera aí. Bochecha muito forte. Ó, movimento circular. E esfuma. Do lado de cá, a mesma coisa. Então, aproveita a umidade aqui do branco que nós passamos e já faz a bochecha. Eu usei o rosa escuro porque é a cor que nós vamos colocar no vestido, né? Então, eu já tô aproveitando aqui. Aproveitando a mesma cor, né?
Nossa, eu quero escurecer e não consigo. Oh, meu Deus do céu. Vamos clarear essa. Cuidado com o olhinho, que é aqui, ó, esse detalhe é bem branquinho, ó. Arruma direitinho, né? Não deixa o rosa entrar nessa parte. Agora vamos fazer os olhinhos. Terminar aqui, né? Os olhos, o bico. Depois vamos preencher a cabeça. Os olhinhos, eu separei o verde bebê, que nós usamos aqui para esfumar. Nós vamos usar aqui para dar uma corzinha, mas primeiro o branco. Nos dois olhinhos. Começa sempre pela cor mais clarinha no olho, né? Esse olho tá gostoso de fazer, porque ele tá grande, gente. Agora, lá no puxa-saco e no bate-mão, aí tem que ir bem devagarzinho. Eles são pequenininhos. Preenche direitinho, não deixa aparecer a trama do tecido. E com verde bebê, pincel, gente, eu tô com o número 2, tá? É o menor que eu tenho aqui, cortado, bem cortado, aliás. E lixado. Uns 2 olhinhos. Certo? Aí, tem mais uma cor nesse olho, gente. O verde bandeira. Com cuidado, claro, né? Porque ele é bem forte. Aí, leva a tinta só no cantinho do pincel. Com cuidado, porque é uma cor dominante aqui, né? E vamos escurecer os 2 ladinhos do olho. Aqui no centro, não, que aqui nós vamos iluminar. Ó, pega a tinta, tira o excesso, vem no cantinho, ó, e esfuma cuidadosamente. Ó, já dá para fazer do outro lado também. Limpa bem o pincel no paninho. E aqui um branquinho. Quando te secar mais, tiver mais sequinho esse olho, aí vamos voltar aqui com o branco para deixar bem iluminado, tá? Deixa eu dar uma secadinha aqui. Enquanto isso, podemos preencher o bico. A linguinha aqui. Pode ser com púrpura. Bem com cuidado. Preenchido. E vamos preencher o bico
com amarelo ouro e sombra de caramelo, tá? Continuo com o pincel pequenininho, número 2. É só preencher. Aí depois vamos sombrear e iluminar. Assim já vamos adiantando a carinha, né? Aqui também, ó, tudo aqui em volta. Se quiser preencher primeiro o bico, depois a língua, a boquinha aqui, melhor. Que aí não corre o risco de borrar. Aí vamos aproveitar a umidade do fundo e com caramelo só no cantinho do pincel, gente, é pouquíssimo. Pode ser laranja também, tá? Tem alguns pinguins que a gente pinta com laranja. Mas tá bonito o caramelo. Aqui em cima e aqui no cantinho. Aí vamos aguardar um pouquinho a secagem para iluminar com branco. Enquanto o bico vai secando, vamos preencher os olhinhos, os dois, com preto. Pincel bem pequeno, hein, gente? Vai bem devagarzinho. Que o preto, ele é forte, né? Preenche dentro. Que aí é o tempo de secar o bico pra gente iluminar. Aliás, podia até fazer já os pezinhos, né, gente? Que os pezinhos também são amarelinhos. Aí a gente já aproveita a tinta, que amarelo só vai realmente no bico e nos pés. Terminar aqui a carinha, a gente preenche o bico, aproveitando que a tinta já está aberta aqui na mesa. Opa, aí, ó, eu falo, e acaba eu borrando. Se você não consegue alcançar com o pincel, vem com zerinho e arredonda. Que eu vou passar 2 demãos. Vamos ver se já secou o bico. E vamos iluminar. Ainda não secou não, gente. Mas só para vocês entenderem. É ali, em cima aqui, do sorriso, né? E aqui embaixo também. Só nessa curvinha aqui, ó. Quando secar mais, aí eu vou reforçar mais branco, tá? Então, como eu falei, olha quanta tinta, meu Deus. Vamos aproveitar aqui o amarelo ouro
Aqui eu vou passar um pouquinho de diluente. Vou preencher com amarelo ouro e sombrear com caramelo e iluminar com branco, igual o bico da nossa pinguinzinha aqui. Deixa bem umedecido. Os dois, tá? Iguais. Aí, com amarelo ouro, você vai preencher, sombrear com caramelo. Deixa eu terminar de preencher tudo aqui pra gente sombrear. Todos preenchidos, pezinhos. Tá úmido ainda, mas dá para trabalhar. Vamos sombrear aqui por baixo com caramelo. Não deixa parada a tinta, você vai aplicando e esfumando, ó. Tudo aqui embaixo. Tá vendo? Fica suave. A tinta não fica só uma cordinha, né? Aqui por trás dos dedinhos, também. Aqui, ó. A profundidade, né? Ó, imagina se eu deixasse assim. Não. Aplicou o caramelo, tira o excesso da tinta no paninho aí do seu lado e volta esfumando, ó. Depois nós vamos fazer esse piso aqui por último, para dar um acabamento embaixo, né? Porque eu acho, gente, que eu não vou colocar stencil no fundo, que eu tô em dúvida ainda. Mas eu acho que só o pinguim, grandão assim, já tá ótimo. Vamos ver até o final da aula, né? Se a gente coloca ou não. Aguarda um pouquinho a secagem. Vem com branco. Ó, não pega, tá vendo, gente? Tá muito úmido, não pega mesmo. Tem que aguardar a secagem. Nós vamos iluminar aqui nos dedinhos, né? Exatamente como eu estou fazendo, só que com a tinta um pouco mais seca, porque agora realmente não tá pegando, né? Então, eu vou sombrear esse outro aqui, esse. Aí é o tempo de secar esse aqui pra gente retocar. Eu aguardei um pouquinho a secagem e voltei com branco para acentuar mais as luzes. Aqui, gente, na barriguinha dela, é menina, né? Aqui, nós vamos passar branco e sombrear com cinza, igual a carinha lá em cima. Assim, já vamos guardando algumas tintas, né? Não vão ser mais usadas. Então, preenche direitinho.
E depois um pincelão, hein, gente? Mas eu já vou mudar já para o número 6, que é o meu preferido. 4 e 6. Esse aqui é o 10, é mais para fundão mesmo, né? Então, ó, preencheu. Aí vem com cinza lunar e branco, aquela misturinha, né? E vamos sombrear aqui por baixo do vestido. Meu pincel sujo, tá ficando amarelo, né? Pinguim amarelo. Vai com cuidadinho, ó, joga a tinta por baixo. E esfuma. É uma sombra. Aqui não, tá, gente? Aqui é branquinho mesmo. Mas aqui por baixo da roupinha, pode escurecer com cinza lunar. Aqui também tem um detalhe. Com cinza. Só, gente. Vou pegar um pincel menor para arrumar aqui, para deixar bem branquinho essa parte aqui de baixo. Cuidado com o contorno, tá, gente? E aproveitei o caramelo também, aquarelado. Fiz um detalhe aqui do sorriso e contornei em volta, tá bom? Então, já deixamos prontinho. E agora, nós vamos fazer os olhinhos. Aqui embaixo, para dar o acabamento, você vem com verde bandeira, bem aquarelado, com carinho, e contorna aqui em volta, tá? Aqui também. Aí, agora sim, podemos contornar os olhinhos, fazer sobrancelhas. O preto tem que estar aquarelado, porque senão você não consegue. O pincel tem que estar limpo, lavado no álcool gel, para as cerdas ficarem bem macias. E com carinho, nós vamos formar os olhinhos. Eu viro, gente, para ficar mais fácil. Tá a mão canhota aqui, sabe? Vocês também têm esse problema com as mãos? Canhoto não é fácil, não. Puxa, arruma direitinho e já faz os cílios. Cuidado, que é a hora que a gente estraga tudo, não é verdade? Do outro lado também, ó. Pode fazer até mais. Aqui, ó. Sobrancelha. Tá vendo como o meu pincel tá bem fininho, gente? E a tinta tá fininha também, então facilita bastante trabalhar com zerinho.
Aqui tem uma bolinha. E aqui outra bolinha. Tá? Do lado de lá, do mesmo jeitinho. Terminou os cílios, aí vem com branco, vamos fazer um fundo de luz dentro do olhinho. Pincelzinho sujo, gente, não tem tinta. Só para fazer um fundinho de luz. Aproveita a tinta, ó, e esfuma. É um fundinho só. Vai com o pincelzinho número 2, porque o espaço aqui não aguenta. E aí, com o pinta bolinhas, nós vamos fazer as luzes dentro dos olhinhos. Ou o cabo do pincel, ou o zerinho mesmo, né? O importante é que você faça as bolinhas, uma maior e 2 pequenininhas. E aqui na lateral, 2 tracinhos também branquinhos, tá? Eu vou fazer o mesmo nesse outro olho, vou contornar, fazer sobrancelhas, os cílios, para deixar prontinho. Agora, com preto, nós vamos passar em todo o corpinho. O azul marinho vai entrar também, tá, gente? Nesse preenchimento aqui. Ó, vem aqui, cuidado. Se quiser pegar um pincel menor, ó, em volta das folhinhas, tá? Ó, segue aqui, tudo aqui com preto, tá? Mãozinhas, também, bracinhos aqui, ó. Pode preencher. E aqui também que eu comecei a preencher e parei para mostrar para vocês, tá? Aí depois nós vamos fazer as luzes nessas regiões que nós colocamos preto. Aqui é só fundo mesmo, tá, gente? Sem preocupação com nada, só cuidado para não deformar a pinguim, tá? Então, vamos lá preencher tudo? Agora, gente, com o azul marinho, nós vamos fazer um fundo de luz. Já tá tudo seco, tá? Tudo sequíssimo. Um fundo de luz em algumas partes da nossa pinguim. Aqui, no meio, azul marinho, tá, gente? Vocês já vão entender já por quê, tá? Aqui, nos bracinhos, nessa parte, aqui também, tudo azul marinho, tá? Aí, com branco, sujeirinha do branco. Pega o branco lá na tampinha, tira o excesso e vamos fazer uma luz. Olha como que fica bonito, porque é azul marinho, né? Então, aí dá um reflexo muito bonito. O preto é tão preto que reflete a luz
em azul marinho. Faz em todos os locais que nós passamos, ó, aqui. Acabou a tinta, pega mais, tira o excesso e esfuma. Cuidado, gente, não é para esticar em toda a pinguim. Deste lado. Já vou reforçar essa luz, tá? Todas que nós passamos. Primeiro a gente faz esse fundinho. Aqui no bracinho, ó. Minha mãe falava assim pra mim, né? Porque meu cabelo é preto. Ela falava assim, filha, seu cabelo tá tão preto que tá até azulado. O brilho do cabelo. Ela dizia que tava tão preto que tava até azul. E aqui embaixo também, ó. Tá? Enquanto você vai fazendo, o que acontece? Vai secando. Aí você volta, espera um pouquinho a secagem, pega um pouquinho mais de branco e reforça mais essa luz seca. Fica lindo, né? Eu gosto, gente. Carinha tão meiguinha. Ó, aqui também, tô tirando sempre o excesso, porque senão vai ficar branco. E eu não quero que fique branco, eu quero que fique uma luz suave. Tá bom? Agora, nós vamos pintar aqui essas folhinhas com verde oliva. As folhinhas, gente, é só passar o verde oliva, aguardar um pouquinho a secagem em todas elas, ó, tudo aqui são folhinhas. E aqui e aqui. Vamos só preencher com verde oliva e depois vamos fazer o acabamento. Todas preenchidas. E agora vamos fazer as luzes com verde pistache, cantinho do pincel. Elas são bem pequenininhas, pode ir com pincel número 2, que é melhor. Ó, de um lado, o verde pistache. E do outro lado, um branquinho. Vou ter que mudar de pincel, gente. Dá certo, não. Deixa eu pegar aqui um outro pincel. Pronto, pincel número 2. Então, de um ladinho, verde pistache, de fora para dentro, ó. É uma folhinha normal, só que pequenininha, né? E do outro lado, uma direitinho, né? E do outro lado, de fora para dentro também, o branquinho. Eu tô com o pincel número 2. E mesmo assim tô apanhando, gente. Meu forte não é pincel pequeno. É pincel grande, vocês sabem disso, né? Vem aqui na curvinha, ó. E faz certinho. Depois, com o zerinho e o verde oliva, nós vamos fazer esse meinho
né? Para formar as nervuras. Em resumo, de um lado, verde pistache, ó, mesmo pincel número 2, ainda tá grande, o pincel tá grande. E do outro lado, um branquinho. Vamos fazer em todas as folhinhas, pra gente aguardar a secagem e decorar com as rosinhas. Acelerei a secagem com o secador de cabelos, tá tudo sequinho, tá? Com o zerinho, além de contornar, pode fazer essas nervurinhas dentro delas com verde oliva. Bom, é como eu falei para vocês no início, eu tenho esse stencil velhinho, gente, velhinho mesmo, sabe? Mas eu gosto muito dele. Você vai encaixar o stencil bem próximo, quase que em cima, ó, ainda tá pegando um pouquinho do verde. E com rosa escuro, tiro o excesso e vamos esfumar. Esse é pincel número 6, tá? Ela é pequenininha também, o pituá é muito grandão. Ó, já vou dar uma levantadinha. Ficou bonitinha, né? Aí, nós vamos encaixando em volta. Algumas vocês podem pôr só metade para fazer o encaixe. E vai encaixando qualquer tipo de flor que vocês tiverem aí, tá? Fica bonitinho. Ó, essa aqui, só pela metade. Então, dá pra ver? Porque aí eu posso colocar outra aqui, formando assim, né? Um buquezinho de florzinhas. Eu vou colocar aqui e já mostro para vocês. Pronto, gente. Agora nós vamos pintar a roupinha, né? Eu separei rosa escuro como base, né? Púrpura e vinho para escurecer e branco para iluminar. Então, pincel número 6, nós vamos preencher toda a manguinha aqui com rosa escuro. Só nesse vestidinho, aqui nos detalhes, nós vamos fazer da mesma cor dos olhinhos. Então, vamos com tranquilidade. Pode preencher tudo. Eu vou por etapas. Eu vou preencher a manga, sombrear, para depois pintar essa parte de baixo, tá? Então, é só preenchimento, gente. Manguinha preenchida. E agora, com a misturinha do púrpura e um pouquinho do vinho, ó, bate junto os dois, tá? Ou se quiser fazer a misturinha também, não tem problema. E aqui por trás, deixa eu tirar o excesso da tinta. Aqui por trás do franzidinho da manga, pode escurecer. Aqui também, ó, pega mais tinta. Ainda tá bem úmido, né? Então, depois quando secar um pouquinho, eu vou reforçar essa sombra,
tá? Aqui um pouquinho também. Aí aguarda um pouquinho a secagem, né? E vamos iluminar com branco. Deixa eu escurecer mais aqui. E agora, com branco, nós vamos iluminar nessa parte movimento circular, né? Aqui também é mais claro. E o mesmo que nós fizemos aqui na manguinha, nós vamos fazer na parte de baixo aqui do vestido. Toda essa parte vem até aqui, ó. E aqui tem um pedacinho também. Nós vamos preencher com rosa escuro. Depois, nas preguinhas, por trás, nós vamos sombrear com a misturinha de púrpura e vinho, tá? Então, aqui é só preenchimento mesmo. Essa parte aqui. Cuidado, babado não, tá? Babado não pinta. Depois nós vamos preencher. Agora, com a misturinha do púrpura e vinho, nós vamos aqui por trás, ó, das pregas do vestidinho, né? Esfumando. Só por trás, tá? Para dar profundidade. Dá para perceber, né? Tá mais escurinho, ó, que eu retoquei para dar mais profundidade. Por baixo da manguinha também, ó, mais escurinho. Não deixa a tinta parada, esfuma. E com sujeirinha de branco, nós vamos iluminar sempre acima, por baixo, aqui, sombras, e por cima, acima, luzes. Vai com pouca tinta e estica bem, tá? Tá tudo sequinho. Aí vem aqui, ó. Vou pegar mais tinta, tiro o excesso. Aí ilumina deste lado. E deste também. Aí depois segue só deste ladinho, tá bom?
Ó, esfuma bem. O pincel tá seco. É luz seca, porque o fundo também está seco. Aqui vocês viram que eu coloquei a sombra de vinho com púrpura. E aqui um pouquinho de luz com branco, tá? Então, vou terminar aqui, um pouquinho aqui e aqui. Aí, depois com o pincel zerinho, nós vamos pontilhar aqui em volta. É country, né, gente? Então, o country aceita muito bem os pespontos, os pontilhadinhos. Deixa eu pegar meu zerinho, terminar aqui. E aí, com o zerinho, nós vamos pespontar. Olha, gente, só pespontei aqui em volta com pincel zerinho e branco, tá? Ficou bem delicadinho e aqui também. Aí, já que estamos com rosa escuro, vamos pintar o lacinho aqui do cactus do mesmo jeito que nós pintamos o vestidinho. Já já vamos fazer o babadinho lá, tá, gente? Aproveitando aqui que tá aberto na mesa, a gente ganha tempo, né? Preenche tudo, ó, tudo aqui com rosa escuro. Por trás, nós vamos depois sombrear com púrpura e vinho e iluminar com branco, tá? Então, vamos lá preencher? Olha só que bonitinho que ficou, gente. Igual o vestidinho, né? Com as sombras por trás, luzes por cima, do mesmo jeito, ó. Por trás, sombras, né? E luzes aqui na beiradinha. E depois eu pespontei com branco e o zerinho para ficar igual o vestidinho. Bom, agora nós vamos pro babadinho aqui. Separei, então, o verde bebê, nós vamos passar em tudo, tá? Depois nós vamos escurecer com verde bandeira, tá aqui, ó. E iluminar com branco. Então, vamos passar uma demão. Bem passadinha em todo o babado, tá? Depois voltamos aqui nos acabamentos. Só fundo, tá, gente? Pronto, gente. Fundo pronto, né? Agora, sim, passa aqui também, tá? Eu esqueci de falar para vocês. Aqui no babadinho também pode passar o verde bebê. E agora, cantinho do pincel, nós vamos escurecer aqui por baixo e ao mesmo tempo que estamos esticando aqui o verde bandeira, já pode puxar essas preguinhas. Tá vendo que tem umas preguinhas aqui com carbono que eu risquei? Então, você estica, passa aqui embaixo e a sujeirinha da tinta estica sobre essas marquinhas das pregas.
passou, puxou. Acabou a tinta, pega mais. Ó, passa aqui por baixo. E estica sobre as pregas. Não tem segredo, tem, gente? Não é difícil. Ó, só esticar a tinta. Sujeirinha, você estica. Em todas as preguinhas, ó. Não deixa a tinta parada, esfuma. Vamos até aqui na beiradinha. O mesmo nós vamos fazer nesse outro babadinho. Passa por baixo. E aqui sobre as pregas. Ok? E também aqui no detalhe do punho da manguinha, ó, vem nesse cantinho e puxa um pouquinho para dentro. De um lado e do outro aqui também, ó. Porque aqui no meio nós vamos colocar branco, luzes, né? Mais tinta aqui na parte de baixo e já puxa a preguinha. Aí vamos aguardar um pouquinho a secagem. Reforçar um pouco mais aqui, onde nós passamos, né? Porque como está muito úmido, então fica muito clarinho. Então, você aguarda um pouquinho a secagem e reforça as preguinhas, tá? E agora que está tudo bem sequinho, com branco no cantinho do pincel, nós vamos iluminar, ó. Vem bem devagarzinho, não deixa parado, esfuma. Eu tô com o pincel número 4, tá, gente? Para esse detalhe aqui. Precisa ser um pincel menor. Então, você aplica o branco na bordinha do babado e esfuma. Vai bem certinho aqui, ó, que já é acabamento, tá? Vai acabando a tinta, vai pegando mais. Ó, coloca aqui na beiradinha e puxa um pouquinho para dentro.
Nós vamos fazer em volta de todo o babadinho, inclusive esse também, tá? Passa o branco e puxa. Nesse outro também, ó, branquinho, aqui na beiradinha. Arruma bem direitinho. E esfuma um pouquinho. E aqui no centro, luzes também. Tá? Eu vou passar, vou terminar aqui, e depois que secar um pouquinho esse branco, eu vou retocar. Opa! Eu vou terminar aqui, né? Todo bobadinho aqui em volta. E depois eu vou voltar aqui com branco novamente para deixar bem branquinho. Vou aguardar um pouquinho a secagem. E aí volto aqui, tá? Para deixar assim bem bonito. E aqui tem umas bolinhas com preto. Eu já mostro para vocês. E agora, gente, com o pinta-bolinhas ou o cabinho do pincel, nós vamos fazer umas bolinhas pequenininhas para decorar o babado com preto, tá? Então, vamos salpicar aqui, ó, diversas bolinhas em todo o babadinho, né, gente? Aqui também, ó. E com carinho, depois que vocês fizerem as bolinhas, pode contornar todo esse babadinho aqui em volta, gente, aqui, ó, com o verde bandeira, tá? Que aí fica mais definido as ondinhas aqui do babado, né? Mas vem com carinho. Aquarela bem o verde bandeira e contorna. Ó, tá vendo que gracinha? Que delicadinhas, né? Pequenininhas. E agora, com zerinho, nós vamos contornar aqui em volta do babado com verde bandeira. E na sequência, gente, já vamos para os cactos, né? Vamos fazer os cactos aqui e depois os vasos. Separei para os cactos. Olha as cores aqui, gente. Verde oliva, verde pinheiro, verde pântano, verde folha e o branquinho, tá? Então, nós vamos começar por esse aqui. Pincel
número 4 ou número 6. Nós vamos começar com o verde pinheiro. Fazer gomos por gomos aqui, né? Para não perder o risco. Então, ó, começa com o verde pinheiro. Essa parte aqui assim, ó. Finaliza a parte de cima com verde oliva. Matizando, ó, as cores, não deixa parada, a tinta parada. Vai até lá em cima, cuidado com o lacinho que já está pronto, né? E as laterais com verde folha. Então fica mais clarinho, né? Nas bordas. Sempre matizando, misturando um pouco as cores, né? Ficar parada a tinta. Do lado de cá também. Então, nós vamos fazer pintar essas cores aqui. Desse jeitinho que eu fiz o primeiro. Então, vamos lá. Verde pinheiro. Estica. Completa com verde oliva. E finaliza as laterais com verde folha, tá? Nós vamos fazer em todos do mesmo jeitinho. Aí, depois vamos voltar aqui com verde pântano, dando mais profundidade, né? E um pouquinho de branco para as luzes. Deu para vocês entenderem, né? Como que é? Então, nós vamos fazer o mesmo com esses outros aqui, do mesmo jeitinho. Começando com verde pinheiro, depois o verde oliva e nas bordas o verde folha. Passei 2 demãos, né? Intercalando a secagem, para ficar bem escurinho mesmo, tá? Verde pinheiro, verde oliva, verde folha. E agora, com verde pântano, nós vamos escurecer aqui por trás, ó.
Vamos dar mais profundidade. Olha como já fica mais escurinho, né? Em todos eles, ó, do lado de cá. Aqui por trás do vaso. Aqui nesse meio, ó. Sempre por trás, tá? Aqui, ó. Para dar profundidade. E agora com branco. Pouquinho branco, tá, gente? Só uma sujeirinha mesmo. Tira o excesso aí do seu lado. E vamos iluminar nas bordinhas aqui, ó. É só isso, tá? Vem aqui. Acabou a tinta? Pega mais, tira o excesso. E faz uma luz sequinha. Esse vamos fazer dos dois lados, porque ele está no centro, né? Então, faz aqui e aqui, ó, dos dois lados. Aqui já vamos para esse lado aqui. E aqui também, ó. E agora, com o pincel zerinho, nós vamos fazer umas, como se fossem umas estrelinhas, né? Os espinhos aqui, ó. Ó, vamos novamente aqui. Ó, de fora para dentro. Que aqui vai ter uma bolinha branca. Ó. Outra aqui no centro, ó. Dá para vocês verem? Puxa de fora para dentro. Como se fosse uma florzinha, né? Mas são aqueles espinhos. Aqui na beiradinha. Deixa eu pôr um aqui também. E com branco, pinta bolinhas. Uma bolinha no meio. Pequenininha. Bonitinho, né? E vamos pintar esse outro cactus aqui. Do mesmo, com as mesmas cores.
Deixa eu puxar para cá. Então, começamos com o verde pinheiro. Ele vai ficar exatamente igual aquele lá, tá, gente? As mesmas cores. Ó, verde pinheiro. Aí completa com verde oliva. Aí vem com verde folha. Esse verde folha já vai ficar a parte de cima e um pouquinho nas laterais, ó. Matiza, mistura as cores, não deixa parado. E pode passar duas demãos também, porque o verde oliva, ele é meio transparente, né? Então, você passa assim, olha, ele não fica tão bonito. Então, cobriu, deu a primeira demão, vai para os outros, depois volta nesse aqui, retocando, certo? Aí, deixa ele aí um pouquinho, já a gente reforça. E vamos pintar os demais do mesmo jeito, ó. Verde pinheiro na parte de baixo, aqui, depois verde oliva e verde folha nas laterais e na parte de cima. Vamos lá? Pronto, gente. Olha que bonitinho os espinhos, igual o outro cactus, né? Ficou mais clarinho aqui em cima, mas das mesmas cores que usamos lá. Bom, agora vamos para os vasos, são dois, né? Eu tenho aqui siena natural, branco, marrom, terra queimada, tá? Nós vamos fazer a base do vaso com siena natural, todo vasinho, tá? Aí depois nós vamos sombrear com marrom, escurecer com terra queimada e iluminar com branco, tá? Com calma, aguardando um pouquinho sempre a secagem. Então, vamos só preencher aqui, tá? Com siena natural e já voltamos com marrom. Agora, com marrom, deixa eu colocar mais tinta aqui na minha tampinha. Com marrom, nós vamos começar a sombrear. Ainda está úmido, tá? Então, vem aqui por trás da mãozinha. Coloco o marrom. Puxa um pouquinho, né? Vamos deixar essa parte do vaso mais clara e as laterais mais escurinhas. Então, é só escurecer aqui, sempre
esfumando a tinta, para não ficar parada, né? Aqui por baixo, ó, profundidade. Por baixo da patinha. Patinha, mãozinha? Uma pinguinzinha humanizada. Então, eu falo mão, pata, carinha. Uma graça, né, gente? Uma cozinha toda decorada assim, é muito bonita. Ó, por trás, aqui do bracinho. Pronto, ó, ficou mais escurinho, né? Aqui na beiradinha. Assim já faz o acabamento, né? Sempre coloca a tinta no cantinho do pincel, porque aí você consegue fazer as bordinhas aqui, ó, o acabamento, certo? Ó, por baixo da mãozinha, do bracinho. Agora vamos escurecer um pouco mais com terra queimada. Cuidado, que ele é escuro, forte, né? Cor forte. Entra só um pouquinho. Aqui por baixo, né? E vamos escurecendo. E agora, aqui já tá seco, tá, gente? A parte do siena natural praticamente já está sequinha. Deixa eu limpar aqui meu pincel. Lavar, né? Melhor. Deixa eu só arrumar um pouquinho com siena natural aqui, para as cores se misturarem. Olha como que já define melhor, né? E com branco,
Nós vamos fazer um fundo de luz, depois uma luz seca definitiva. Tiro o excesso do branco. Estica. Só na parte central do vasinho aqui. As laterais escuras. Aqui no meio, ó. Também. Vai indo aos pouquinhos, não coloca muita tinta, não. Tira sempre o excesso. Então, aqui é um fundo de luz seca. Aí eu vou aguardar a secagem. E vamos finalizar com uma luz definitiva com branco. Uma luz seca mesmo, tá? Então, deixa eu acelerar a secagem aqui. E com sujeirinha do branco, vamos retocar. Vai espalhando, que a luz, ela tende a entrar, né? A avançar. Então, a gente fica só aqui no meinho mesmo. Só sujeirinha do branco. E o outro vaso, gente, esse daqui, pequenininho aqui, é igualzinho esse que nós acabamos de fazer. Primeiro cena natural, sombreia com marrom, escurece com terra queimada, aguarda um pouquinho e ilumina com branco. Tá bom? Então, eu vou pintar esse daqui e volto com vocês pra gente fazer essa plaquinha aqui. Separei pra pintar essa plaquinha amarelo bebê, siena natural e o branco. Depois, com terra queimada, eu vou escrever aqui amor. Fica bom, né? Pincel número 4, nós vamos preencher toda a plaquinha aqui com amarelo bebê. Agora, com siena natural, nós vamos sombrear em volta. Leva a tinta só no cantinho do pincel. Tira o excesso. Ó, tira o excesso e sombreia. Em volta. E aqui aqui embaixo também. Pode sombrear. Aqui por trás, né? Limpa o pincel e esfuma um pouquinho de branco
no centro da plaquinha. E aqui podemos contornar com cena natural mesmo e escrever com terra queimada o que vocês quiserem. Paz, amor, né? Pode ser até com estêncil. Eu vou escrever à mão mesmo. A tinta tem que estar aquarelada, né? Fininha, para poder escrever aqui dentro. Se vocês tiverem medo, eu vou mandar o risco, tá? De palavra. Vocês podem primeiro, com lápis, escrever e depois só contornar com terra queimada. Aqui eu escrevi amor, né? Com terra queimada. E aproveitei o pincel zerinho e fiz um lacinho aqui na manga do vestidinho, com terra queimada também, tá? Bom, deixa eu mostrar para vocês então, que ao mesmo tempo que, conforme eu ia fazendo o pano principal, eu ia também fui pintando os pequenos, né? Olha que bonitinho. Puxa-saco. Eu cheguei até aqui no risco por causa da abertura, né? E o batimão. E a peça principal, que é o pano de copa. Aí, gente, eu mandei uma foto desse trabalho, postei lá no grupo Master, né? Desse jeitinho que tá aqui. E pedindo opinião de todas, se eu finalizava assim, do jeito que está, né? Ou se eu decorava com estêncil por trás. E a maioria foi a favor de uma decoração preenchendo o desenho por trás. Aí eu tenho esse stencil aqui, que no começo da aula eu falei que ia decidir e tal, né? Se decorava ou não decorava por trás do trabalho com stencil. Então, definitivamente, vamos decorar. A opinião da maioria venceu aqui. Então, eu tenho esse stencil, mas vocês podem colocar o stencil que vocês quiserem e tiverem aí na casa de vocês. Não estou mais colocando stencil em toda a pintura. Acho que vocês já perceberam nesse kit, nesses 4 vídeos aí, né? Que eu coloquei na galinha, na joaninha, vaquinha, só até a metade. Então, escolhi esse stencil e vou usar o verde bebê. Pode ser verde bebê ou o rosa. Fica bom aqui para o fundo. Mas eu quero uma cor bem discreta mesmo, para não ter muito destaque. O destaque é a nossa pinguinzinha aqui, tá bom? Então, deixa eu separar o pituá, separar aqui a tinta, para a gente trabalhar esse fundo, tá bom? Vamos lá, gente. Eu usei aqui fita crepe nas laterais para não sujar o barrado, né? O viés. Coloquei aqui embaixo também, ó. Tem fita crepe aqui, embaixo dos pezinhos. E encaixa direitinho o stencil e coloca outra fita para ele não se mover, ó. Fica bem firme. Deixa eu arrumar direitinho aqui, né?
Vamos deixar torto. Pronto. Pincel Pituá. Nós vamos com verde bebê. Tira da tampinha. Tira todo o excesso, né? Stencil não gosta de muita tinta, não. Sempre falo para vocês. E aqui, nós vamos começar a esfumar. É bem suave mesmo, o verde bebê. A não ser que vocês queiram um pouquinho mais forte. Aí é só colocar isca de verde bandeira. Faz uma misturinha de verde bebê, um pouquinho só de verde bandeira e esfuma. Eu quero assim suave, já falei para vocês, mas vai do gosto de cada uma, né? Se de repente vocês gostam mais forte, tudo bem também. Cuidado para não passar por cima do que nós já pintamos, né? Vai com carinho. Movimento circular. E esfumar. Mais nada. Só isso mesmo. Mas eu não desisto só com essa. Eu sou assim, gente. Eu adoro enfeitar. Eu amo decorar, enfeitar, incrementar mais. Então, eu decidi colocar umas florzinhas aqui em cima, na finalização. A mesma florzinha que nós fizemos ali na cabeça da pinguim, nós vamos colocar aqui em cima. Fica a gosto. A decoração daqui por diante fica assim, a critério de vocês, tá? Eu vou terminar aqui esse fundo. Só vou subir um pouquinho mais, até metade da mãozinha dela, tá? Não vou até lá em cima, não. Só vou até aqui. Então, o stencil, você corre para um lado e corre para cima também. Da altura que você quiser, tá? Sempre tirando o excesso da tinta. Eu tô gostando, gente. Quando vocês estiverem fazendo aí, pode colocar a decoração com stencil antes de pintar o projeto, que vai ficar bom. Como eu estou fazendo também, tudo bem, mas no final, né? Mas agora que nós vimos que vai ficar bonito, que vai dar certo, né? Então, já pode decorar o fundo quando você estiver esfumando aqui atrás da pinguim. Você pode já aplicar o stencil, tá bom? Mas aqui vai dar certo também. É só tomar cuidado para não borrar, né? Onde nós já pintamos. Vamos ver como é que tá ficando. Olha lá que legal. Bem suavezinho, né? Tá vendo? Então, eu vou continuar aqui. Vou puxar e só subir um quadradinho aqui para cima para finalizar aqui, ó. Aí já mostro para vocês a aplicação do stencil de florzinhas, de rosinhas. Pronto, gente. Agora nós vamos aplicar as rosinhas em cima para fazer o acabamento. Eu misturei no rosa escuro um pouquinho de branco, só para baixar a tonalidade. E nesse stencil eu só estou aproveitando a rosinha, tá? Aí vem aqui novamente, ó,
nessa pontinha e coloca outra florzinha. Ou que você tiver aí, né? Eu estou com esse stencil, mas de repente vocês têm outros aí bonitinhos para fazer o acabamento aqui. Então, fiquem à vontade, tá? Olha lá que bonitinho. Aí eu vou por outra aqui, né? E quando eu já fiz os pequenos, deixa eu mostrar aqui para vocês. E quando não couber a florzinha toda, você só põe uma parte dela. Deixa eu ver o outro aqui também. Olha lá, ó, só um pedacinho, tá? Olha lá do lado de cá também. Fica bonitinho, né? Fica delicadinho. Então, cuidado aí para não passar por cima do nosso projeto aí. Então, eu vou fazer as florzinhas em cima aqui, nas duas laterais. E já estamos no final do vídeo, né, gente? Mas ainda falta o piso. Aqui embaixo, nos pezinhos, eu vou tirar a fita crepe e nós vamos fazer uma base aqui, tá bom? Olha só, gente, que bonitinhas as rosinhas, né? Olha do lado de cá, bem delicadinho. E separei para o piso cinza lunar, branco. Aqui eu tenho um pouco de clareador que eu já passei aqui embaixo, né? Para ficar mais delicado o acabamento. Então, vem aqui por baixo do vaso, estica o cinza lunar, né? Embaixo dos pezinhos aqui também. Arruma direitinho, né? Embaixo aqui. Com cuidado para não borrar os pezinhos aqui, né? Não precisa chegar até o outro lado do pano, não. É só embaixo aqui, já vai finalizando, ó. Pode passar duas demãos, para ficar mais escurinho esse cinza. Um pouquinho de branco, não em cima do cinza, em volta, embaixo, para fazer o acabamento. Ó, bem simples. Não há necessidade de subir, de passar por cima do cinza lunar. É só um acabamento em volta, para não ficar parada a tinta, né? Tá bom? Eu vou aguardar aqui um pouquinho a secagem, vou só reforçar um pouco mais o cinza lunar e já mostro para vocês o trabalho finalizado. Prontinho, meninas. Último vídeo finalizado. Eu gostei, eu achei que ficou assim muito delicado, né, gente? Combinando com a costura, com o tricoline aqui, né? Eu achei assim
Maravilhoso. E esses não precisa colocar piso, tá, gente? Porque tem os recortes aqui, o pinguim tá por trás, aqui também, né? Ó, não tem piso, só na peça principal aqui que eu coloquei o cinza lunar com branco, tá bom? Observem também a distância do estêncil para as florzinhas ficarem na mesma direção, tá? E é isso, gente. Eu amei pintar esse módulo, eu achei assim maravilhoso, esses bichinhos humanizados, bichinhos country, né? Que alegram muito a nossa casa, a nossa cozinha. Vou deixar vocês com muito carinho, agradeço a presença de vocês, a companhia de vocês durante todos esses videoaulas aqui, esse módulo, né? E até a próxima, se Deus quiser. Um beijo carinhoso para cada uma de vocês. Tchau, tchau. Beijo.